Um menino pobre entrou num prédio de luxo só para catar latinhas, mas acabou cercado por executivos que riam da sua roupa rasgada. O milionário zombou dele na frente de todos até o garoto parar, olhar nos olhos dele e dizer: "Eu posso fazer você voltar a andar." O silêncio tomou a sala e o milionário fez uma proposta cruel. "Te dou 1 milhão se me fizer andar, mas se falhar, vai se ajoelhar aqui e pedir desculpa." O garoto aceitou sem tremer, e aquela proposta cruel mudaria a vida daquele homem para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Pedro tinha 8 anos e já carregava nas costas uma vida inteira de rejeição. Desde os 3 anos, quando a própria mãe o abandonou na porta de um abrigo que nunca abriu as portas, ele aprendeu que o mundo não estava esperando por ele. Dormia em papelão, comia o que encontrava no lixo e, quando tinha sorte, juntava algumas moedas catando latinhas pelas ruas de São Paulo. Mas Pedro tinha algo que ninguém conseguia tirar dele: esperança. Toda terça e quinta-feira, ele passava em frente a um prédio espelhado gigante na Avenida Paulista. Era a sede da Batista Empreendimentos, um império de investimentos comandado por Milton Batista, um bilionário conhecido por sua frieza nos negócios e por estar preso a uma cadeira de rodas há mais de 10 anos, depois de um acidente de carro que perdeu sua esposa. O segurança do prédio, seu João, era diferente. Ele via Pedro não como um estorvo, mas como uma criança. De vez em quando, deixava o menino entrar na recepção para pegar latinhas e garrafas PET que os funcionários jogavam fora. "Rapidinho, tá, Pedro? Se o chefe aparecer, eu tô ferrado", dizia João, com um sorriso cansado. E foi numa dessas tardes que Pedro cruzou com Milton Batista pela primeira vez. Milton vinha da reunião de diretoria, acompanhado de executivos de terno impecável. Quando viram o menino sujo, a risada foi automática. "João, que palhaçada é essa?", esbravejou Milton, com aquela voz grave que fazia as pessoas tremerem. "Agora meu prédio virou abrigo?" Pedro parou. Sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não abaixou a cabeça. "Desculpa, Dr. Milton, eu já vou embora", murmurou João, tentando puxar o menino pela camisa rasgada. Mas Pedro ficou parado, olhando direto nos olhos de Milton. Algo naquele olhar incomodou o bilionário. Não era desafio, era compaixão. "E aí, moleque, vai ficar aí me encarando?" Milton deu uma risada amarga. "Ou vai pedir esmola logo?" Pedro respirou fundo. E então, com uma voz firme que ninguém esperava, disse: "Eu posso fazer o senhor andar de novo." O silêncio foi ensurdecedor. Depois veio a gargalhada. Milton e os executivos riram tanto que um deles precisou se apoiar na parede. "Olha só, o moleque agora é curandeiro", zombou um dos homens. Milton enxugou uma lágrima de tanto rir. "Tá bom, garoto, vou te fazer uma proposta. Se eu voltar a andar, te dou 1 milhão de reais. Mas se não funcionar..." Ele se inclinou na cadeira com um sorriso cruel. "Você vai se ajoelhar aqui, na frente de todo mundo, e pedir desculpas por tentar me enganar." Pedro não hesitou. "Aceito." Milton achava que estava fazendo uma piada. Pedro achava que estava cumprindo um propósito. Ali mesmo, no saguão frio e iluminado, o menino colocou a mão no ombro do bilionário e fechou os olhos. "Pai do céu, o senhor sabe que eu não sou ninguém, mas eu sei que o senhor é tudo. Se for da sua vontade, faz esse homem andar. Não por mim, mas porque o senhor é bom. Amém." Foi simples, sem gritos, sem teatro, só fé. E então aconteceu. Milton sentiu um calor subindo pela coluna, uma fisgada nas pernas que ele não sentia há uma década. E pela primeira vez em 10 anos, o dedão do pé direito se mexeu. Ele olhou para baixo, incrédulo. Os executivos pararam de rir. "Eu senti algo", Milton murmurou pálido. "É coincidência, chefe", disse um dos homens nervoso. "Vai ver, é o nervo ciático." Mas Milton sabia. Aquilo não era coincidência. Ele olhou para Pedro, que sorria com aquela pureza irritante de quem não espera nada em troca. "Quanto você quer?", perguntou Milton, já calculando. "Nada, senhor.
Só queria ajudar. Aquilo desestabilizou o bilionário mais do que qualquer negociação. Ele não sabia lidar com bondade gratuita. Então fez o que sabia fazer. Transformou em negócio. Você vai morar comigo, na minha casa. Vou te dar comida, roupa, escola e você vai continuar orando por mim até eu andar. Fechado? Pedro, com os olhos brilhando, achou que estava diante de um milagre. Não sabia que estava entrando numa prisão de ouro. A mansão de Milton ficava em Alphaville, num condomínio onde cada casa parecia um castelo. Pedro nunca tinha visto nada igual. Quarto com cama king, banheiro com banheira, closet cheio de roupas novas. Parecia um sonho, mas sonhos têm preço. Toda manhã, Milton acordava Pedro para a sessão de cura. O menino precisava orar, tocar, rezar, às vezes por 1 hora, às vezes por 3. Concentra, garoto. Ontem eu senti a perna esquerda. Hoje tem que ser a direita também. Milton berrava, obcecado. Pedro obedecia. Mas a alegria do começo estava sumindo. Ele não podia sair sozinho, não podia brincar, não tinha amigos. Era tratado como ferramenta, não como criança. A única pessoa que o via com carinho era Dona Lourdes, a empregada de 60 anos que trabalhava na casa havia 20 anos. Ela preparava bolo de chocolate escondido, contava histórias antes de dormir e chamava Pedro de meu filho. Você é especial, sabia? Ela dizia, penteando os cabelos do menino. Não deixa esse homem apagar sua luz. Pedro sorria, mas por dentro sentia que estava apagando um pouco a cada dia. Milton, por outro lado, estava melhorando. Devagar, mas estava. Conseguia mexer os dedos, sentir formigamento, contrair músculos. A obsessão só crescia. Eu vou andar, Pedro, e quando isso acontecer, o mundo inteiro vai saber que eu venci, que eu sou forte. Pedro não respondia, mas pensava, não é você, é Deus. Numa manhã de domingo, Dona Lourdes não apareceu para o café. Pedro estranhou. Ela nunca faltava. Às 10 horas o telefone tocou. Era o hospital. Lourdes tinha sofrido um AVC. Estava em coma. Pedro chorou como nunca tinha chorado. Milton, irritado, mandou que ele parasse de fazer drama. Ela é só uma empregada, garoto. A gente arranja outra. Aquilo partiu o coração de Pedro. Eu quero vê-la. Não, eu preciso vê-la. Milton olhou para o menino. Havia fogo naqueles olhos. E pela primeira vez, ele sentiu algo parecido com respeito. Tá bom, mas só porque eu quero ver até onde vai esse seu poder. No hospital, Dona Lourdes estava pálida, entubada, cercada de máquinas. Os médicos eram claros. As sequelas seriam graves se ela acordasse. Pedro entrou no quarto, segurou a mão dela e orou. Mas dessa vez foi diferente. Ele chorou, implorou, gritou para Deus com uma fé desesperada de quem ama de verdade. E então, devagar, os dedos de Lourdes se mexeram. Os olhos se abriram. Ela olhou para Pedro e sorriu. Meu filho. Os médicos não conseguiram explicar. A mídia foi chamada. Em 48 horas, a história do menino milagroso estava em todos os jornais do país. Milton viu aquilo e teve uma revelação terrível. Se Pedro curou ela, ia curar ele completamente. E ele ia ser o homem mais poderoso do Brasil. A obsessão virou loucura. A pressão da mídia foi brutal. Repórteres acamparam na porta da mansão. Igrejas queriam Pedro. Empresários ofereciam fortunas. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Milton trancou o menino em casa. As sessões de oração viraram maratonas diárias. Pedro emagreceu. Parou de sorrir. Dona Lourdes, já recuperada, implorou para Milton parar. O senhor está acabando com esse menino. Fica quieta, Lourdes. Ele tem um dom, e eu vou usar esse dom até o fim. Mas o corpo tem limites. E numa noite, durante mais uma sessão, Pedro desmaiou. Foi internado. Desidratação, exaustão, trauma psicológico. Quando Milton chegou no hospital, encontrou Dona Lourdes chorando na porta do quarto. O senhor é um monstro. Aquilo acertou Milton como um soco. Ele entrou no quarto.
Pedro dormia com soro no braço. E pela primeira vez em 10 anos, Milton Batista chorou. Não pela perna, mas pela criança que ele estava destruindo. Quando Pedro acordou, encontrou Milton sentado ao lado da cama. Ele estava diferente, humilde, quebrado. Me desculpa, garoto. Pedro não respondeu. Eu te usei. Te tratei como objeto, como ferramenta. E você só queria ajudar. As lágrimas caíam sem controle. Me diz o que você quer de verdade. Pedro olhou para ele com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda cheios de luz. Eu quero ajudar outras crianças como eu. Milton ficou em silêncio e então, pela primeira vez na vida, tomou uma decisão por amor, não por lucro. Então vamos fazer isso, juntos. 3 meses depois, nascia a Fundação Vida Renovada. Milton doou metade da fortuna. Pedro virou o símbolo, mas nunca o produto. Juntos criaram abrigos, escolas, centros de apoio para crianças em situação de rua em todo o Brasil. Milton parou de forçar as orações e, ironicamente, foi quando ele parou de exigir que o milagre aconteceu de verdade. Aos poucos, ele voltou a andar, primeiro com um andador, depois com bengala, por fim, sozinho. Mas o verdadeiro milagre não foi esse. Foi o bilionário que aprendeu a amar. Foi o menino que encontrou um pai. Foi a transformação de 2 corações partidos em uma família de verdade. Anos se passaram. Pedro agora administrava a fundação ao lado de Milton. Eles viajavam o país inaugurando novos centros, conversando com crianças e mudando vidas. Milton andava sem ajuda, estava mais leve, mais sorridente e completamente apaixonado por Beatriz, uma psicóloga voluntária da fundação que o conquistou com paciência e carinho. Eles se casaram numa cerimônia simples, com Pedro como padrinho. A fundação atendia mais de 10.000 crianças por ano. E Pedro nunca deixou de ser o que sempre foi, humilde, acessível, invisível quando queria, gigante quando precisava. Numa tarde, durante uma visita a um abrigo em Recife, uma menina de 7 anos perguntou: "Tio Pedro, é verdade que você faz milagre?" Ele sorriu e se ajoelhou na altura dela. "Não sou eu, pequena. Nunca fui. Eu só oro. Quem faz o milagre é Deus. Eu sou só o menino que aprendeu a pedir com o coração." A menina sorriu. E Pedro viu nela o mesmo brilho que ele tinha aos 8 anos, quando entrou naquele prédio e mudou o destino de um bilionário. Porque no fim, o verdadeiro milagre não foi fazer Milton andar. Foi fazer Milton enxergar. E isso, nenhum dinheiro do mundo compraria. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa um comentário falando de qual cidade você é e compartilha o que você achou dessa história. Até a próxima história.